Glória a Deus, você pode cantar. Pronto, que maravilha. Parabéns aí pela escolha das músicas aí. Música leve, porque é isso que nós temos, né? O Espírito Santo nos traz alegria. Coisa maravilhosa a gente estar na presença do Senhor. O Senhor nos proporciona toda essa alegria que nós tanto necessitamos, né? Irmãos, então nós estamos no nosso segundo dia da nossa campanha, e a verdade, irmãos, é que nós estamos sendo realmente tocados pelo Senhor nesses dias, desde sábado, né? Que nós estamos juntos, 4 dias, né? Juntos já, né? Eita, parecendo igual o Lucas contando lá no teatro, né? Todos os dias juntos, é isso que nós precisamos, estar juntos realmente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E quando nós então estamos juntos, glorificando ao Senhor, a gente vai crescendo e o Senhor então vai tirando o nosso pezinho, né, do chão. A verdade é que nós estamos sendo chamados, agora o Senhor já nos chamou, o Senhor já nos convocou. Então o Senhor está nos impulsionando a fazer algo que muita gente não estava fazendo. Então nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E eu quero falar hoje sobre Filipe, justamente quando a igreja começou a sair da zona de conforto. Quando Jesus fala ali com os discípulos, fala, vocês não vão se ausentar de Jerusalém, vocês vão ficar aqui, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo vai capacitar vocês, o Espírito Santo vai encher vocês, e vocês vão poder levar o Evangelho aí todo lugar, começando aqui de Jerusalém, depois Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então vocês vão levar esse Evangelho. Mas o que estava acontecendo? O pessoal ouviu Jerusalém, ouviu a Judéia, e a igreja estava ali muito confortável, porque as pessoas estavam olhando para a igreja e queria estar no meio da igreja cada vez mais. Só que a igreja começou a gozar dessa alegria, dessa coisa toda, e ela ficou fixa ali em Jerusalém. Ela não estava querendo sair, mas de repente foi necessário ali, de repente, uma dispersão. Como que aconteceu essa dispersão? Começou ali a acontecer que começa ali com Paulo, né? Correndo atrás dos cristãos, matando os cristãos, colocando os cristãos, se encerrando, colocando eles da cadeia, aprisionando, e começou uma série de pessoas sendo mortas, e o povo estava gostando disso. O povo estava gostando disso. A gente vai ver casos de Pedro, né, sendo preso. Tiago tinha morrido um pouquinho antes, ele tinha acabado de matar Tiago, e o povo está gostando. Prenderam Pedro, e de repente foi necessário que o Senhor enviasse um anjo lá para que tirasse Pedro ali da prisão. Então estava tendo ali, o inimigo começou a fazer, vou acabar com a igreja. Domingo passado, os irmãos aqui encenando aquele teatro, aquilo ali. Desde então acontece isso, o inimigo tentando acabar o tempo inteiro com a igreja, tudo que ele quer. Só que, assim como aquela canção, quando mata um, nasce dois, no tempo de perseguição, aí que os cristãos, amém, crescem nele. Irmãos, já foi provado na história, tempo de perseguição a igreja cresce. Tempo que não há perseguição, a igreja se acomoda, fica dentro dessas 4 paredes. Eu lembro há um tempo atrás que eu falava, tentando criar uma lei que diz que não pode pregar mais nas praças, que não pode ter, as igrejas vão ficar com as portas fechadas, não vai poder ficar com ela aberta. Depois tinha uma outra, você quer 3 coisas. Eu lembro que eu coloquei num grupo lá da Ordem de Pastores, eu não vejo a hora disso acontecer. Aí alguém disse, mas por que, pastor? Eu falei assim, qual foi a última vez que nós fizemos culto na praça? Quem sabe se proibir, né? Vamos pegar uma caixa de som, colocar na praça e vamos começar a falar. Quando a sirene tocar, a gente sai correndo, joga a caixa de som em cima do carro e parte todo mundo correndo. Quem sabe? Aí nossas igrejas estão com porta fechada, com ar-condicionado, está tudo fechado. Quem sabe a hora que proibir, as pessoas falam assim, deixa eu lá ver o que acontece lá dentro.
Quem sabe? Então a igreja, com a perseguição, ela saiu para tudo quanto é lugar. Ela dispersou, e com essa dispersão, a igreja sai de Jerusalém, sai da Judéia e agora vai para Samaria. A gente vê isso agora no capítulo 8, olha a pessoa vida no capítulo 8. 8 de Atos, perdão, irmãos. Atos capítulo 8. Estou com o meu cérebro aqui amigo. Eu estou pregando na terça-feira, bem pensando no sábado já. Você não faz ideia. Vai com a minha esposa hoje, foi Marta. Eu estou com 5 mensagens simultâneas na minha cabeça, pegando um pedacinho de um, pedacinho de outra e tal. Pensa no camarada acordando de madrugada. Oh, meu Deus. Mas aí, tem 10 dias aí, né? Atos capítulo 8. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Peguei Estevão, tá? Saulo disse que Estevão tinha sido apedrejado, né? Dizendo que Saulo tinha consentido na morte dele. E fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrando na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por todas as partes, anunciando a palavra. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que o tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Notaram aqui? De repente foi necessário que Deus dispersasse aquele povo que tinha. E as pessoas iam pelos vilarejos, pelas cidades, pelas aldeias, e pregando a palavra. Mas o interessante aqui é que os apóstolos não foram. Os apóstolos não foram. Quem foram os outros discípulos que já haviam. Só para vocês terem ideia, no tempo de Pentecostes, lá no capítulo 2, que nós conhecemos o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, era mais ou menos 120 pessoas, contando ali os apóstolos, a sua família, a mãe de Jesus, com seus irmãos, era em torno de 120 pessoas. E essas 120 pessoas, quando Pedro então prega pela primeira vez, ali praticamente 3.000 almas se convertem. Então praticamente 3.000 discípulos. Agora essas pessoas agora, 120 pessoas, precisavam cuidar de 3.000, você já imaginou? Olha a situação. Agora você imagina, 12 pessoas que já tinham eleito um outro apóstolo já, então 12 pessoas não dava conta de cuidar de 3.000 pessoas. Agora vocês imaginam que essas 118 pessoas, aliás 108 pessoas, fora os apóstolos aqui, tiveram que ajudar os apóstolos. Como? Ir fazendo estudo, levando a palavra, ajudando um aqui, outro ali. Mas isso durou só no primeiro dia, porque logo em seguida diz que 5.000. Há uma divergência, alguém vai dizer, fala, não, completou 5.000, o outro dizendo já que já chegou mais 5.000, já foi para 8.000 já. Mas independente disso, a palavra de Deus diz que todos os dias a igreja ia crescendo, novos irmãos iam acrescentando. Por que novos irmãos iam acrescentando? Eram os 12 que estavam pregando? Não, irmãos, era todo mundo que estava pregando. O trabalho não ficou só pelos apóstolos, o trabalho ficou por toda a igreja. Primeiro os 12, 120, 3.000, 120, 5.000 e pouco. A igreja foi crescendo e cada um ia entendendo o papel que tinha que desempenhar dentro da igreja. A igreja estava entendendo, nós estamos entendendo. Volta um pouquinho em Atos, capítulo 2. Atos 2, 42. Eu sempre leio esse texto nas células. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na
comunhão e no partir do pão e nas orações. Esse perseverar na doutrina dos apóstolos é que os apóstolos estavam ensinando a doutrina, e na medida que essa doutrina ia sendo ensinada, ela ia sendo propagada. E interessante que a doutrina dos apóstolos está relacionada a ensino. Igreja que não tem ensino, ela não cresce. A primeira coisa que você pode observar aqui nesse versículo é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Como é que perseveraram? Porque eles estavam sendo ensinados. Não se pode perseverar, é algo como assim, eu ando 2, 3 passos, tem uma dificuldade, mas eu consigo dar mais 2, 3 passos de novo. Tem um terreno difícil, está difícil, mas eu dou mais 2, 3 passos novamente. Eu vou perseverando, eu vou encontrando dificuldade, mas eu não paro. Significa que a igreja estava encontrando dificuldade, estava encontrando lutas, era uma dificuldade muito grande, era pouca gente para ensinar muita gente. Mas eles estavam perseverando na doutrina. Significa que a doutrina não era fácil. O que os apóstolos estavam ensinando não era fácil. Irmãos, a igreja que se propõe a andar nas doutrinas dos apóstolos, a igreja que se propõe a andar nos alicerces dos apóstolos, ela encontra muita dificuldade. Você sabe por que encontra muita dificuldade? É porque está hoje um evangelho muito barato por aí. E o evangelho não é barato, ele é de graça. Porém, uma vez que nós abraçamos essa causa, uma vez que nós começamos a caminhar, é aquilo que Jesus falava. Jesus falou sobre os discípulos: olha, pensa bem o que vocês estão fazendo. Alguém vai começar a fazer uma torre, pensa bem, porque se você parar com ela pela metade, vamos dizer, começou uma torre e não deu conta de acabar. E outras palavras, começou uma casa e não deu conta de acabar. Começou uma caminhada e parou no meio do caminho. Então pensa bem o que você vai fazer, porque você vai ter que chegar até o final. O livro de Apocalipse diz assim: e perseveraram até o final e recebe o que? Coroa da vida. Pode observar que a carta que Jesus escreve para os pastores das igrejas dizia que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Então é necessário que nós, irmãos, assim como a igreja primitiva ensinava a doutrina, nós também precisamos ensinar a doutrina. É justamente aqui que nós estávamos falando ontem: guardar a palavra no nosso coração. Nós precisamos ensinar essa palavra, doutrinar as novas pessoas que estão chegando, ensinar, discipular. É isso aqui, irmãos, nós vamos ganhar as pessoas. Nós levamos essas pessoas ao evangelho, ao conhecimento do poder de Deus. Uma vez que essa pessoa conhece a palavra, ela precisa batizar. Esse mesmo Filipe aqui, ele encontra com o eunuco, ele leva a palavra para aquele homem, e aquele homem, a primeira coisa que ele pergunta depois que ele ouve a palavra: o que me impede de ser batizado? E a resposta foi: se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. Desceram as águas e ele foi batizado. Então nós vamos entender que nós fomos ensinados, a igreja foi ensinada lá, é a doutrina dos apóstolos: ganhar as pessoas e batizar as pessoas. Irmãos, eu tenho observado o seguinte: quem se converte logo se batiza firme. Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz o seguinte: aqueles que se batizam revestidos de Cristo. Uma vez que a pessoa crê no Senhor Jesus, ela precisa ser revestida de Cristo. E esse consolidar é justamente receber a doutrina dos apóstolos, é receber o alicerce dos apóstolos. E como que recebe esse alicerce? Ensinando. Lembra do texto que eu li ontem em Efésios capítulo 4, que o Senhor chama mestres. Para quê? Para que possa aperfeiçoar os santos. Aqueles 120, o que eles fizeram? Começou a aperfeiçoar os santos, trazer o que é a doutrina dos apóstolos. E a igreja então foi crescendo. Interessante, projeto novamente lá para mim, Atos.
verso 6. Atos 8, 6. Quando aquela igreja vai crescendo, agora dispersa, agora o Evangelho vai chegando aonde nunca se tinha ouvido falar. Presta atenção, irmãos. Atos capítulo 8, verso 6. 8, 6. Atos. Encerrou aí? Então, deu um piripaque, não tem problema não. Diz assim, Atos 8, 6. Voltou aí. Isso. E as multidões, olha só, presta atenção. E as multidões unanimemente, é uma multidão, todo mundo unânime. O que fazia? Prestava atenção no que Filipe dizia. O que nós lemos em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15? Paulo escreve para Timóteo e diz que é para ele se apresentar diante de Deus, né? Como um obreiro que não tinha que se envergonhar, que manejasse bem a palavra de Deus. Filipe manejava bem a palavra de Deus. O que ele fazia? Ele pregava o Evangelho para as pessoas, e as pessoas ficavam vidradas ali, e as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia. Por que prestavam atenção no que Filipe dizia? Porque Filipe, vou falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Falar todo mundo fala, só que nem todo mundo presta atenção no que todo mundo fala. Então, como você fala é muito importante. Sábado eu quero preparar uma mensagem para sábado para falar a respeito disso. Então, é por isso que nós estamos nos preparando. Nós precisamos aprender a manejar bem a palavra. Porque você precisa ter como é que eu posso dizer assim, uma sequência de ideias. Você precisa ter, aquilo que você vai falar tem que ser algo racional. Então você também precisa aprender a falar, pastor, mas eu não sei falar nada, então não posso pregar o Evangelho. Tem que pregar, você vai aprendendo fazendo. Mas não significa que você vai, não, mas eu vou aprender. Sempre quando abre a boca, o Espírito Santo faz. Irmãos, essa história que o Espírito Santo aqui faz é história de preguiçoso. Porque eu e você, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Espírito Santo usa quem? Pedra, cadeira, mesa? Não, ele usa eu, ele usa você. Quem vai convencer as pessoas é eu e você. É o Espírito Santo que está dentro de mim, que fala isso, eu falo aquilo outro. Alguém já viu o Espírito Santo falando por aí? Uma voz vinda de algum lugar? Não tem, a voz é eu e você. Vamos abrir a boca. Se a gente não abrir a boca, as pedras vão fazer. Palavra de Deus. Ou a gente fala, as pedras vão começar a falar. Daqui a pouco umas murminhas vão começar a falar de novo. Entendeu? É para eu e você, é para a igreja falar. É a igreja que tem o Espírito Santo, é a igreja que vai trazer esse juízo. É a igreja que vai pregar a justiça. E as pessoas vão ser convencidas do pecado. É a igreja, eu e você. E assim como aquela igreja foi dispersa, e o povo começou a pregar para todo lugar. Coloca o outro verso que a gente vai falar. O quê? Pois o Espírito imundo, quando nós começamos a pregar o Evangelho traz salvação, traz cura e também traz libertação. Quando nós começamos a pregar o Evangelho é poder de Deus para a salvação. A palavra salvação no grego tem esses três sentidos: curar, libertar e salvar. Falar a alma. Uma palavra três sentidos. E na medida que nós pregamos a palavra, falamos a palavra, declaramos a palavra, as pessoas estão sendo limpas. Eu e você ficamos limpos. Nós vamos nos limpando e limpando outros.
E na medida que nós nos colocamos à disposição, o Senhor vai nos podando, vai nos limpando, e nós vamos produzindo frutos. E na medida que nós avançamos, na medida que a igreja avança, os espíritos vão tendo que ir embora. Onde chega a luz, as trevas vão embora. Aí o que acontecia? Quando o Felipe começa a pregar o Evangelho, começa a pregar as boas novas, os espíritos imundos saíam. E diz que muitos paralíticos e coxos eram curados. Milagres vão acontecendo. A gente vê tão pouco milagre hoje em dia, porque nós não estamos crendo. Tem muito remédio na farmácia, tem hospital para tudo quanto é lugar. Quando não tem mais jeito, a gente busca. Mas quando tem recurso humano, a gente vai atrás do recurso humano. Vou contar 3 testemunhos diretos aqui agora, né? Quando o GCA parou de funcionar, acho que eu até contei, ele parou de funcionar, com os dias bem quentes que em cima estava olhando. Aí, o nosso alarme também parou de funcionar. Então, você botar uma máquina dessa, só para o cara vir olhar, tirar uma máquina dessa aqui, é 600 reais brincando, só para ele mexer, só para ele limpar, acho que é 700 reais, só para limpar, arrumar é outros 500. Aí veio o rapaz para dar uma olhada lá no. Aí falou: pastor, senta um pouquinho para ver, trocar não sei o que, uma coisa assim. Esse negócio não vai dar certo, é muito dinheiro. O Senhor é dono desse negócio aqui. Eu peguei o controle e falei: eu vou ligar esse ar. Funcionou. Então, começou a esfriar aqui. Opa! Na hora de ir embora, eu falei: eu vou ligar aquele alarme. A luzinha acendeu. Ativado. Maravilha. Resolvi o problema. Alguém perguntou: quanto ano do dia o alarme voltou a funcionar? Eu falei: voltou. Alguém perguntou do dia: o ar está funcionando de novo. Está funcionando de novo. Nosso teclado, sábado, toca. O Juliano tocou nele sábado, domingo ele funcionou. Os irmãos dele não estava funcionando. Foi ótimo, aí Juliana, pega lá o teclado, esse negócio vai funcionar. Ela pegou, achou que estava com muita fé, não funcionou. Agora à tarde eu peguei ele e pensei: vou levar lá para arrumar. Mas quando eu cheguei lá para arrumar, eu falei: não, esse negócio tem que funcionar. Não pode, estava funcionando sábado. Cheguei para o rapaz e falei: dá uma olhadinha para mim, esse negócio estava funcionando sábado. Eu estou achando que esse negócio, queria só te ver aqui. Aí ele: pastor, mas está funcionando. Aí tudo isso que eu estou querendo ouvir. Botou uma sacolinha de novo, aí coloquei ele aqui, a Juliana chegou, mas está funcionando, né? Pronto, glória a Deus, está consertado. Quando nós temos que começar a usar a nossa fé, a gente tem que começar a fazer essas coisas, é uma loucura. Mas nós temos um monte de testemunho de um homem doido que chegou de frente do mar, mandou o mar abrir. Ele abriu. O outro jogou a capa, mandou o rio abrir. O outro arrumou um monte de pedra lá e botou em cima da outra e o rio abriu. Nós estamos cheios de testemunho de gente doida na Bíblia. Eu falei para mim essa semana, não sei quem foi, mas foi o Gabriel essa semana, vai dizendo: na Bíblia, de capa a capa, Deus só chamou maluco, Deus só não chamou gente que tem equilibrado, não. Só chamou gente que tem sangue nos olhos, sabe? Só chamou gente que você olha assim, não dá nada por ele, não. E são esses 11 mulheres que saíram de Jerusalém, foram para a Judéia, Samaria, e chegaram até Rondônia, os confins da terra. E aqui estamos nós, porque alguém tirou o pezinho do chão, porque alguém pregou a palavra, porque alguém foi ousado. E é isso que o Senhor nos chama para fazer. O Senhor sempre chamou a igreja para pregar o Evangelho e sermos ousados. Finaliza aqui com o texto de Mateus, capítulo 28. Quando Jesus fala junto com seus discípulos e fala: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o
texto diz que o pessoal começou a fazer essas coisas. E o verso 20 diz que e cooperava o Senhor. E saíram para fazer isso, e o Senhor cooperava com eles. Igreja, o Senhor coopera conosco. O Senhor coopera com você, coopera conosco. Então esse é o ano 10 da Igreja Batista Videira. Um ano que nós vamos sair de dentro das quatro paredes, e o Senhor vai cooperar conosco. As pessoas vão ouvir o Evangelho e elas serão transformadas, elas vão sair das trevas e vão vir para a luz. Espíritos imundos vão sair, vão bater em retirada, pessoas vão ser curadas e libertas para a honra e glória do Senhor, e o Senhor vai usar a mim e vai usar as pessoas. Assim como não só usou os apóstolos, usou todos, e vai usar cada um de nós para a honra e glória dele. Amém?